Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse domingo, 11 de fevereiro, agora na Espanha, 9 horas e 24 minutos, no Brasil, 5 e 24 da manhã. Gente, eu tô no gráfico de Renko, com box de $1.000, um gráfico atemporal, que não tem nenhum compromisso com o transcurso do tempo, mas tão somente com a variação do preço. Então é um gráfico que revela uma inércia movimentacional muito mais brutal. Essa nossa setinha de ouro aqui, quando ela é acionada após o rompimento de uma resistência, a gente rompeu essa resistência brutal aqui, que estava na memória do mercado, porque a gente bateu numa primeira oportunidade em 48.969, impôs essa corretiva, porque isso aqui estava na memória do mercado. O toque anterior nesse patamar, no Renko, tinha levado a BTC para o fundo do inverno cripto, em 15.477. Agora, rompendo essa resistência, ao mesmo tempo em que a nossa setinha de ouro é acionada, normalmente quando a gente aciona essa setinha após o rompimento de uma resistência, vem uma pernada muito impulsiva. E é isso que deve acontecer. A gente deve startar aqui uma sequência de boxes compradores que vai levar a BTC para $60 mil. No diário a gente está desenhando aqui praticamente um Morobuzu. No semanal está mais bonito do que no diário, mas as protuberâncias ascendentes estão revelando uma musculatura muito interessante. Ontem o corpo real poderia ter esticado mais se o fechamento de ontem estivesse no patamar de hoje. Já seria um Morobuzu. Então no gráfico semanal ficou muito mais bonito. É muito provável que agora a gente rompa esse topo aqui do dia 11 de janeiro de 24 desse ano, em 48.969, para levar a BTC até $60 mil. No semanal ficou muito mais bonito, porque a extensão desse corpo real aqui é praticamente um Morobuzu. A última vez que a BTC desenhou um corpo real com essa extensão, ela fez nada mais, nada menos que isso. Então é isso que ela vai fazer, ela vai entregar uma pernada proporcional a essa aqui e vai levar a BTC para $60 mil. Gente, eu recebo muitas mensagens aqui no canal, principalmente de economistas da old school, que tem uma crença quase cega nesse monopólio estatal de impressão de riqueza. E pelo menos uns dois economistas, são economistas pela maneira com que eles escrevem, eles fazem uma típica pergunta de um criptocético: Renato, de onde vai sair a liquidez para levar a BTC para $100 mil, para $200 mil? Exatamente como quando me perguntaram, quando a BTC rompeu 28, 29 mil e foi para 30 mil, um monte de gente me mandou pergunta, me questionou, mas como que o market cap da BTC pode avançar para o market cap da Apple, que está lá valendo 3 trilhões? Primeiro que essas pessoas, elas são criptocéticas, e os céticos acabam ficando cegos pelas crenças que lhes são inerentes, ou seja, o criptocético, eles não acreditam nos criptoativos e no valor intrínseco deles. Então, por que a Apple vale 3 trilhões? Porque não é porque a Apple fabrica essa encrenca aqui que ela vale 3 trilhões. É porque dados e riquezas circulam no iOS, naquele ecossistema, que fazem com que a Apple valha 3 trilhões. Então a Apple não vale 3 trilhões porque fabrica isso aqui. Ela vale 3 trilhões por conta do iOS, que justifica aquele valor. E o mundo cripto vale esses trilhões. Agora a totalidade do market cap do mundo cripto, vamos olhar aqui na CoinMarketCap, quanto está valendo todo o mundo cripto. Nesse momento vale 1,8 tri, porque existem dados e riquezas em todos esses ecossistemas que justificam esse 1,8 tri. No caso da BTC, o que a gente está vendo é uma alteração de referência em termos de reserva de valor global.
Basta ler as notícias, eu já vou falar das notícias, para a gente entender, ó. Para os criptocéticos e para esses dois economistas que estão me mandando mensagens, perguntando da onde vai sair a liquidez, primeiro vamos aos fatos. Parece até aquela história dos terraplanistas, né? A gente precisa explicar os fatos. Por exemplo, é um exemplo dramático, mas os fatos, eles falam mais do que qualquer coisa. Os recordes absolutos dos ETFs de BTC no mercado à vista não param de ser quebrados. Os fundos negociados em bolsas envolvendo os ETFs de BTC no mercado à vista de BlackRock e Fidelity estabeleceram um novo recorde ao acumular mais ativos no primeiro mês de negociação do que qualquer outro ETF lançado nos Estados Unidos nos últimos 30 anos. O fluxo de entrada líquida nos 11 ETFs de BTC no mercado à vista aprovados pela SEC está na ordem de 295 milhões de dólares dia. Em outras palavras, a cada 10 dias úteis entra líquido em direção à BTC 2,90 e tantos bi de dólares. Então isso é um dado objetivo. É como o sol se pôr e nascer todo dia. E para os terraplanistas, para os terraplanistas, nem isso é capaz de dissuadi-los de que a Terra seria plana. Mas isso aqui é um fato objetivo. Ou seja, se tem uma entrada líquida na ordem de 3 bi de dólares a cada 10 dias úteis, é óbvio que o market cap, no caso da BTC, vai avançando. E outra, o que a gente está vendo é uma alteração de referencial em termos de reserva de valor global. O endividamento público norte-americano não para de crescer. Nesse momento em que eu vos falo, está em 33,16 trilhões. O Wall Street acredita piamente que os Estados Unidos não vão pagar jamais esses 33,16 trilhões de dólares, porque o PIB está lá estagnado em 20 e poucos trilhões e a dívida pública norte-americana aumenta na ordem de 4 a 5 trilhões de dólares ano. E o PIB não aumenta isso. Inclusive, a dívida está maior que o PIB, já está em 120 e tantos por cento em relação ao PIB. Ou seja, o Wall Street não acredita que os Estados Unidos vão pagar isso aqui. E outra, a Janet Yellen anunciou um mega leilão de Treasuries e Bonds que não está encontrando liquidez no mercado. Tem uma reportagem na FX Street dando conta de que o caos no mercado obrigacionista norte-americano vai se instalar a partir de março de 24. Ou seja, o quantitative tightening, o aperto quantitativo do Banco Central norte-americano, que estava tentando enxugar o seu balanço, vai se encerrar. Isso aqui foi o subprime, que obrigou o Banco Central norte-americano a promover aquela mega rodada de impressão que elevou o seu balanço patrimonial de 2,7 tri para 4,6 tri. Aqui foi a pandemia, quando o governo norte-americano começou a mandar cheque de 10, 20 mil dólares para as pessoas. Aí o balanço patrimonial do Fed pulou de 4,2 tri em direção a 9 trilhões. Aí a inflação disparou nos Estados Unidos, quase bateu, avançou lá para quase 10% ao ano. Aí o Banco Central norte-americano iniciou o quantitative tightening, que enxugou até agora o seu balanço patrimonial de 9 trilhões para o patamar atual em 7,6 tri. Mas com a Janet Yellen tentando vender 1,04 trilhão de dólares nesse momento em que eu vos falo e não encontrando liquidez no mercado obrigacionista de Treasuries e Bonds, só resta um comprador capaz de injetar tamanha liquidez num mercado que está entrando num caos. Aí tem outra reportagem aqui dando conta de que o Fed precisa urgentemente monetizar o mercado obrigacionista norte-americano, sob pena de colapsar todo o sistema bancário norte-americano. Em outras palavras, o Fed vai fazer com que o seu balanço patrimonial volte a avançar, porque até então
depois da passada lá, a rodada de impressão pandêmica, o Fed deixou os Treasuries e Bonds que ele detinha em seu balanço vencerem e não recomprou. Então é como se o Fed estivesse retirando de circulação toda essa grana. Porque se ele deixa vencer, recebe o dinheiro e fica com esse dinheiro guardado no Banco Central, é como se ele estivesse retirando essa liquidez do sistema. Mas acontece que sem comprador para essa montanha de Treasuries e Bonds, o Banco Central norte-americano vai ter que voltar a comprar. Só que os players de Wall Street não acreditam mais que todo esse jogo de mentira com o principal comprador dos Treasuries e Bonds é o responsável pela impressão de dinheiro. Eles não acreditam que nada disso vai ser pago. E não vai ser pago. Os juros é que precisam ser pagos. E para pagar os juros, eles precisam emitir mais títulos. E para comprar mais títulos, eles precisam imprimir mais dinheiro. Então, não é à toa que o M2 segue avançando, o Money Supply, e é esse o principal motor da expansão do market cap da BTC. Não é sem razão que os ETFs da BlackRock e Fidelity vão batendo recordes absolutos a cada semana. Então, para os criptocéticos, que eu comparo aos terraplanistas, eles podem acreditar que a única coisa que tem valor no mundo é a impressão de riqueza por estados soberanos. Só que nem sempre foi assim. Esse poder absolutista dos estados soberanos hoje, ele surgiu no absolutismo. Lá quando o rei concentrou todo o poder, o monarca absolutista concentrou todo o poder que depois das revoluções burguesas acabaram teoricamente saindo das mãos do rei e indo para as mãos do povo. Que aí gerou a teoria do Estado moderno, com a divisão tripartite de poderes. Mas esse poder absolutista nem sempre existiu. A impressão de riqueza nem sempre foi um monopólio estatal, e talvez agora, com o advento da BTC, talvez a forceps, esse monopólio estatal de impressão de riqueza, vai ser compartilhado com uma outra divisa que provavelmente está se desdobrando em favor da BTC. O que eu quero reportar aos senhores é que a expansão do M2 e a expansão do endividamento público global é o principal motor da expansão do market cap da BTC. E como os players de Wall Street não acreditam que os Estados Unidos sejam capazes de pagar essa montanha de endividamento, é óbvio que eles estão fazendo hedge em algum lugar. E esse hedge está sendo revelado por meio da exposição à BTC, que está se transformando numa grande reserva global como hedge de um eventual colapso do dólar norte-americano. Mas cada um tem que fazer a própria análise. É óbvio que os criptocéticos que só acreditam que a riqueza impressa por estados soberanos, o real, o dólar ou a libra esterlina tem valor, eles podem viver nesse mundo completamente fantasioso de dívida lastreada numa impressão de riqueza ad infinitum, ou seja, é o próprio Banco Central inglês ou americano imprimindo dinheiro para comprar a própria dívida do emissor. Eles podem achar que isso é um sistema matemático que nunca vai colapsar, mas vai colapsar. E os players de Wall Street acreditam que vai colapsar. Não é à toa que eles aumentam paulatinamente a exposição aos ETFs. E esse movimento pode ser muito mais amplo do que esses criptocéticos eventualmente estejam imaginando. E ainda na seara fática, um novo golpe foi descoberto pela empresa de cibersegurança Web3 Blowfish. 2 drenadores de carteiras na rede Solana foram identificados, porque, para quem não sabe, os dApps que interagem com o wallet da Solana, eles podem receber autorização para enviar uma transação complexa, ou seja,
o usuário ele acaba autorizando uma transação inicial de conexão com o DEP com o DEP da Web3 na rede Solana, mas esse DEP recebe autorização para promover uma transação condicional, permitindo, numa segunda transação, drenar a carteira do usuário. Então, gente, eu recomendo fortemente que quem eventualmente acesse plataformas da Web3 pelo wallet da rede Solana, o façam com wallets sem muitos criptoativos em carteira. Eu, por exemplo, deixo as minhas Solanas em stake através do meu Ledger, mas quando eu quero interagir com o DEP, isso eu faço para todas as minhas carteiras, quando eu quero interagir com o DEP da Binance Smart Chain ou da Solana, eu uso uma outra carteira que não tem tantos criptoativos assim e que, se ela eventualmente for drenada, não vai afetar a minha carteira principal, onde eu custodio os meus criptoativos. Ou seja, vai interagir com uma plataforma da Web3, o faça através de wallet sem tantos criptoativos assim. Então, você quer alavancar numa DEX de futuros perpétuos, o façam através de uma carteira sem tantos criptoativos, justamente para não afetar a sua carteira principal. Agora, no caso da Solana, que foram descobertos protocolos maliciosos que são capazes de reivindicarem uma transação condicional e, num segundo momento, drenarem as carteiras, fica mais dramático ainda. Então, eu tenho as minhas carteiras principais no Ledger, e quando eu quero interagir com o DEP da rede Solana, eu tenho uma outra carteira na Phantom aqui, que é uma extensão do Google Chrome, que não tem tantos criptoativos assim, e que, se for drenada, não vai alterar em nada a minha vida, mas o fato é que é muito mais seguro operar dessa maneira. Por isso que eu conclamo aos senhores que só interajam com plataformas da Web3 por meio de wallets sem tantos criptoativos assim. E mineradores chineses estão migrando para Etiópia em busca de energia mais barata. A China tem reprimido fortemente a mineração de criptoativos. E na seara geopolítica e finanças internacionais, o CEO da OpenAI, o Sam Altman, afirma que quer transformar a OpenAI numa produtora, numa fábrica de semicondutores, diante do brutal gasto dessa corporação, dessa startup, com semicondutores. O Sam Altman agora está buscando trilhões de dólares para investir numa fábrica de semicondutores de até 5 nanômetros, que são esses semicondutores da NVIDIA, por exemplo, responsáveis pela mineração de inteligência artificial generativa. E a Casa Branca repreendeu o Donald Trump por um comentário em que ele instou a Rússia a atacar os aliados da OTAN. O fato aconteceu num comício na Carolina do Sul, em que o Donald Trump disse que a OTAN estaria quebrada na sua gestão e que ele forçou os membros a pagar o que deviam. Para quem não sabe, os membros da OTAN são obrigados a gastar pelo menos 2% do PIB com defesa. E os membros da OTAN não estavam cumprindo essa cláusula da organização. E o Trump teria dito que iria instar a Rússia a atacar quem eles quisessem na OTAN, caso os integrantes da organização militar ocidental não cumprissem com o seu encargo, que é gastar 2% do PIB em defesa. Enfim, a Casa Branca disse que o comentário é absurdo, repreendeu o Donald Trump. Enfim, é a personalidade do Donald Trump, por assim dizer. E com poucos soldados, a Ucrânia debate como encontrar a próxima onda de tropas. A Ucrânia, os soldados lutam em trincheiras geladas, lamacentas, e as baixas são muito grandes e eles estão com dificuldade para formar uma nova infantaria. O fato é que a Ucrânia está ficando sem dinheiro, não tem mais como recrutar uma nova leva de soldados, ou seja, tudo leva a crer que a Ucrânia vai assinar um tratado de paz com a Rússia. Muito provavelmente, se o Donald Trump for eleito, ele mesmo deve costurar um tratado de paz e encerrar essa guerra com a Ucrânia
perdendo pelo menos 30% do seu território. Gente, a BTC no semanal, no diário, no 6 horas e no intraday, nos 5 minutos, ela está revelando um silêncio que precede um grande esporro. Isso aqui só vai descansar no patamar de 60 mil dólares. Os outros gráficos, o gráfico de Renko, nos time frames maiores, mensal e semanal, todos dão conta. Inclusive no Renko a gente acionou a nossa setinha de ouro, que depois de cruzar, de transpassar de baixo para cima uma faixa resistencial, sempre entrega uma sequência de boxes compradores. É isso que vai levar a BTC para 60 mil dólares. Não se enganem, essa movimentação está acontecendo. Na projeção a nebulosidade está ganhando espessura. Daqui a pouco eu volto, vou fazer ADA, Binance Coin, XMR, Polkadot Kusama, Atom, que disparou para cima de 10 dólares. A VAX, que nesse momento está a 40,68. E quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.